exercício 22 está pedindo para comparar as funções f de x igual a x elevado a 5 e g de x igual a 5 elevado a x por meio de seus gráficos em várias janelas retangulares. Encontre todas as intersecções dos gráficos corretas até uma casa decimal e, para grandes valores de x, qual função cresce mais rapidamente. Então, aqui, usando o programa Matemática 9.0, eu tenho de azul o gráfico da função x elevado a 5 e de rosa o gráfico da função 5 elevado a x. A gente pode perceber inicialmente que o gráfico intercepta o gráfico da função 5 elevado a x em um ponto que é próximo de 1.8, ou seja, se eu melhoro o valor da janela, a gente consegue perceber que a intersecção é um valor aproximadamente de 1.8. Então, o que a gente pode perceber é que para valores de x menores que 1.8, o gráfico da função g de x é maior que o gráfico da função f de x. E a partir do momento que passa do ponto de intersecção, o gráfico da função f de x passa a ser maior do que o gráfico da função g de x. E dá a impressão que só existe esse ponto de intersecção, mas quando eu vou mais para frente, a gente percebe que para x igual a 5, novamente existe uma outra intersecção. Então, novamente, para valores de x agora maiores que 5, inverte novamente os gráficos, ou seja, o gráfico da função g passa a ser maior do que o gráfico da função f. E não existe outro ponto de intersecção, e o gráfico da função g, quando x vai para o infinito, ele cresce muito mais rapidamente que o gráfico da função f. Por exemplo, se eu pego para valores entre 100 e 120, a gente nem consegue ver mais o gráfico da função f. Para valores de 30 e 35, também não consegue. Isso mostra que o gráfico da função g está crescendo muito, mas muito mais rápido que o gráfico da função f. Então aí está a explicação do exercício 22.